Olá, eu gostaria de falar sobre um tema que está polêmico no momento, a vacinação sobre Covid-19. Algumas pessoas estão comentando que pode ser que o governo torne a vacinação obrigatória, como alguns países já fizeram. O que isso significa? Que provavelmente para alguns tipos de atividades, por exemplo, frequentar restaurantes, ir em eventos esportivos, ir em shows, eventualmente viajar, pessoas que não tiverem o comprovante da vacinação não vão conseguir. As pessoas estão muito divididas se devem tomar a vacina ou não. Eu fiz uma enquete com as pessoas que me seguem no Instagram e tive 60% das pessoas dizendo que consideram que a vacina deveria ser obrigatória e 40% dizendo que não. Isso significa que as pessoas estão bem divididas com o assunto. O que acontece? Ninguém vai ir até a sua casa forçar você a tomar vacina. Em 1904, no Brasil, a gente já teve um movimento parecido, que foi a Revolta da Vacina, que foi sobre um projeto de lei que ia tornar a vacinação contra a varíola obrigatória. Não chegou a ser efetuado, era só um projeto, mas isso vazou na imprensa, igual está hoje sendo comentado, e criou uma revolta popular na época que as pessoas eram contra tomar vacina contra a varíola e as pessoas que não tomassem iriam pagar multas, não iam poder trabalhar, não iam poder pegar transporte público, uma série de coisas. O tempo passa e a situação é muito parecida. Alguns países estão querendo tornar obrigatório. Por exemplo, a Austrália considera que para considerar seguro, 90% da população tem que estar imunizada. O que isso significa? Que se não tivermos uma quantidade suficiente de pessoas imunizadas, o vírus continua se propagando. O que é importante sobre imunização? Existem só duas maneiras de você ter imunidade para uma doença, pegando ela ou tomando vacina. O que acontece? Existe um efeito que nós chamamos proteção de cinturão. Isso é uma coisa muito conhecida em pediatria. Uma criança pequena, ela não consegue desenvolver anticorpos, não pode tomar certas vacinas, então nós vacinamos os familiares em torno para que eles protejam como um cinturão essa criança para que a doença não chegue nela. Ela não pode ser vacinada, mas se as pessoas que estiverem em contato com ela estiverem vacinadas, a chance dela entrar em contato com a doença é muito baixa. O conceito da vacinação se tornar obrigatória seria esse mesmo, porque existem pessoas que não vão poder tomar vacina. Por exemplo, gestantes. Não existe nenhum dado ainda sobre a segurança na vacinação contra gestantes. Há pouco tempo agora, teve uma reunião no Hospital das Clínicas, um lugar que basicamente se tornou um centro de referência no Brasil. Eles fecharam o Instituto Central, eu estou vários anos lá, 20 anos que eu participo das atividades do Hospital das Clínicas, e simplesmente tornaram o Instituto Central inteiro um centro de Covid. Então, um lugar que tem muita experiência, e numa reunião com a equipe de obstetrícia foi passado que ainda ninguém sabe como vai ser a situação em relação às gestantes, na questão da vacina. Então, por enquanto, o que eu gostaria de dizer? Ninguém vai na sua casa aplicar a vacina à força se você não quiser. Isso é um direito de todos nós, não vai existir essa coisa. Pode ser que se a vacina se torne obrigatória, vai acontecer isso. Para certas atividades, usar transporte público, usar restaurante, ir em shows, circular em questões de viagem, essas coisas, tem um controle de quem não for vacinado não pode. Infelizmente, são certas medidas que precisam ser necessárias em situações de calamidades, pandemias como hoje. E é uma coisa assim, numa escala global, mas que já acontece há muito tempo. Algumas pessoas que já viajaram para fora do país sabem que para certos países, se você não tiver uma vacina de febre amarela, eles não deixam você ir. Alguns anos atrás, eu fui convidado, junto com o Instituto de Câncer aqui de São Paulo, para dar uma aula sobre preservação de fertilidade lá na Faculdade de Boston. Para entrar no hospital, eles exigiam que nós fizéssemos um teste de tuberculina, um teste para tuberculose, porque nós vimos do Brasil. A questão era simples, eu não era obrigado a fazer o teste. Simplesmente, se eu quisesse entrar no hospital, eu precisava ter o teste. Era uma escolha minha. Na vacina contra a Covid, provavelmente pode ser que chegue nesse ponto. Ninguém vai obrigar você a tomar a vacina, mas quem não tiver a comprovação da vacina, simplesmente vai ter algumas restrições de liberdade.
Não é o mundo ideal, mas infelizmente eu acho que chega num ponto que as coisas vão cursar para esse caminho. E quanto à segurança, não sei dizer. Assim, existem várias vacinas, é uma coisa muito nova. Nós só vamos saber realmente, de fato, a segurança dessa vacina daqui a alguns anos. Já tomei várias vacinas experimentais lá no Hospital das Clínicas. Teve gente que passa bem, tem gente que passa mal. Em geral, nós começamos a testar as vacinas nas pessoas sadias. E daí nós vamos adquirindo experiência, daí vamos indo para as pessoas doentes, pessoas idosas, pessoas gestantes. A vacina ela vai começar sempre da pessoa que tem mais condição de saúde para que tem menor. Então, fica a minha pergunta. Você acha que isso é certo ou não? Eu também não sei te dizer. O que eu sei é que alguma coisa terá que ser feita para cortar a propagação do vírus e, infelizmente, não vai ser possível agradar todo mundo. Obrigado por ter me ouvido. Espero que tenha pelo menos criado uma reflexão de você sobre o assunto.